Bom dia, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daniela e vou mediar a aula da professora Andreia. Olha o título da nossa aula, que legal. É preciso esperançar, parte 1. Significa que vem outras partes por aí. O nosso tema, opinião. E a habilidade do currículo, identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Então, vamos começar nossa aula de hoje. Bom dia, professora Andreia. Bom dia, Mônica, tudo bem? Dani. Bom dia, Dani. Opa, volta. Voltando. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo bem com você. Você percebeu, né? Você sentiu o marido traído agora? Pois é, que a gente é um trio tão assim pois que a gente não tem problema. Direto. Bom dia, Mônica. Nossa Senhora. Vamos lá. Só falta eu falar bom dia, 8º. Não, bom dia, 7º. Tudo bem? Professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Interpretar textos com finalidade argumentativa, identificar as opiniões do autor do texto e reconhecer a intencionalidade das escolhas lexicais e construções metafóricas. Vamos lá, deixa eu fazer uma coisa então. Acho que eu falei com a Mônica agora há pouco, e a Mônica falou que está um pouco tristinha hoje, então, Mônica, um beijo, manda um beijo para ela pedir um beijo. Beijo, amor. Fica bem, amor. Aproveitando, vou mandar um beijo para a Vitória, da cidade de Itapira, e para a Isabela Gomes, de Santo André, que foi muito bonitinho que ela me pediu. Ela falou, professora, manda um beijo para a professora Denise Osório, da escola Cristina Fittipaldi, de Santo André, que é uma homenagem para ela, porque ela falou que essa Pro faz de tudo para que eles aprendam. Olha que reconhecimento. Beijo, Pro. Beijo para a Pro e beijo para a Isabela, ok? Vamos lá. Acolhida. Olha só, nós temos 3 questões aí para acolhida. Darei 3 minutos para vocês, certo? Olha, a primeira questão é, isso, opinião pessoal, hein? As 3 questões de opinião pessoal. Como você imagina o mundo daqui a 50 anos? Olha só. Como estará a tecnologia? E será que as pessoas serão mais humanas? Você pode fazer uma resposta só para essas 3, se você conseguir com que tudo esteja relacionadinho aí, certo? Então, as 3 questões ficarão e tentem fazer uma resposta só para essas 3 coisas. Vamos lá, 3 minutinhos para vocês, aquelas respostas que vocês sabem fazer, hein? Completinha, bonitinha. Vamos lá? E aí, Dani? Várias respostas, não vou conseguir ler todas, tá? Mas aqui ele colocou, o mundo vai estar mais moderno, com muita tecnologia. O Felipe colocou mais bonito, o Nicolas robótico, o Enzo com várias coisas automáticas, a Maria Eduarda, o mundo já terá acabado. Alguns colocaram assim, ou estará muito avançado ou já terá acabado. A Yasmin colocou uma resposta pessoal, Deia. Estudada, casada e viajando pelo mundo. Olha, e alguém escreveu aqui, também. Com netos. Velhinha e com netos. Velhinha legal que eles também pensam. Não, né? Velhinha, daqui 50 anos, vocês estarão com 62. Não estarão velhinhos, 62 né? hoje é a melhor idade, gente. 62, 63. Eu vi isso mesmo, vários colocando, acho que vão assim, parece que não tem assim muito meio termo. Mas também vi alguns dizendo assim, nossa, acho que daqui 50 anos nós nem estaremos mais neste planeta, estaremos em outro planeta. Eu estava comentando com a Andreia, as professoras e os professores vão lembrar. Vocês talvez eu não sei. Procurem aí um desenho chamado Os Jacksons. Eram os Jacksons, né, Andreia? Os Jetsons, Era tudo tecnológico. A gente nem imaginava as coisas que eles faziam, que algumas já existem e outras não, né? Mas a melhor de todas era a faxineira robotizada, na minha opinião, que eu gostaria muito de ter uma. E o smartwatch deles, né? Que era muito legal. O carro a gente achava que voava, que seria um absurdo, né? A comida que subia. Gente, era cada... Assistam, vocês vão ver. Ele já pensava assim... E olha, o desenho é antigo, né, Andréia? Se pensar...
acho que nós éramos até mais novas do que vocês são. Acho que sim. Né? Então, e era se um desenho muito legal. Assistam que vocês vão ver. Procurem aí na internet. As professoras coloquem para mim se vocês lembram. Com certeza elas lembram. Acho que o sonho delas também deve ser uma empregada robotizada. Uhum. Olha, e eu também vi, assim, gente que colocou, eu não vou lembrar o nome, mas que o mundo estará muito melhor. É verdade, teve gente que foi otimista e pensou. Que as pessoas estarão mais humanas, eu vi isso também. Vi outros que disseram que o mundo estará acabado. E aí vai depender muito do quê? Como é uma opinião, vai depender muito da sua experiência de vida. Sim. Né? Será que você está com esperanças, mas do verbo esperançar, então, para o futuro? Lembrando do título da nossa aula. Isso, é preciso esperançar, mas para o final a gente fala um pouco disso. Se eu não falar hoje, na próxima aula ainda, que é a parte 2, aí eu falo, para vocês ficarem pensando, e vocês podem até procurar isso na internet, para depois vocês, na próxima aula, para a próxima aula, não é procurar agora, para a próxima aula, vocês poderem responder algumas coisas em relação a isso. Certo? Mas, de qualquer forma, vocês estão pensando de acordo com o que vocês já viveram até agora, ou o que vocês ouvem, porque não dá para ser diferente, né, Dani? Sim. A hipótese que vocês vão levantar é de acordo com o que vocês estão vivendo, com os conhecimentos de vocês. Então, vamos lá. Teve quem colocou, espero que sem o coronavírus. Ai, tomara, gente, tomara, por favor, né? Por favor, 50 anos em casa já é demais. Eu já não estarei mais aqui. Nem com o coronavírus e nem com nenhum outro vírus. Por favor. Se eu tiver, eu vou tá bem velhinha. Aí vai caber o bem velhinha. Aí sim. Se eu estiver, eu vou estar muito, muito, muito velhinha. Eu espero estar com os bisnetos. Nossa, por aí. Por aí. Mas por aí. Vamos lá. Próximo slide agora. Olha, nas últimas aulas... Na verdade, não nas últimas, tá? Esqueçam a última, nas duas que antecederam, na antepenúltima e na penúltima. Na sexta e terça. Isso, sexta e terça. Vamos lembrar dessa, porque na última aula nós falamos sobre anúncio publicitário, tá? Vocês vão lembrar qual era o tema, então, da aula da sexta e da aula da terça. E, com base nesse tema, vocês vão levantar hipótese para este título que está aí, O Horror se Repete. Será que vocês vão conseguir? Eu acho que vão, viu, Dani? Eu acho que vão. Lembra bem, aguça aí a memória. A aula da sexta foi aquela aula com o professor Baglini. Sim, né? E a aula da terça foi a aula do meu aniversário, que eu estava aqui com você. Exatamente, são duas marcas aí para as aulas, hein? Vamos lá, respondam em 2 minutinhos, por favor. E aí, Dani? Vamos lá. A Ana Carolina, a Vitória, a Isabelle, o João Paulo, o Luan, o Felipe, a Manuela. Vários colocaram aqui Brumadinho. Tá. Uhum. E aí há quem lembrou-se lá de outros. Tá. E da segunda? Na segunda, com base nesse tema, levanta hipótese sobre o título Hipótese, o horror se repete. Jonathan colocou, acontece de novo. O Nicolas colocou, tirar... Calma, não sei. Você achou alguma ideia? Porque eu tô vendo várias, não sei. Tragédia em Brumadinho, na 2 de novo. Uma nova doença. Pedro Carvalho, uma nova doença. A Emanuele, tragédia de novo, eu acho. Houve uma que colocou novos acontecimentos horríveis. Pode ser. Uma colocou isso também. Outro desastre aconteceu por causa de alguma coisa. Tá. Eles foram nessa onda aí. Alguma coisa do passado volta a acontecer. Tá. Então, vamos lá. Vocês foram pro caminho certo mesmo. Na verdade, eu queria que vocês respondessem a tragédia de Brumadinho, ou vocês colocaram outra coisa. Não, tragédia foi outro nome que eles colocaram, eu esqueci agora. Era isso mesmo, só que eu acho que ainda foi um pouco antes dessas 2 penúltimas aulas aí, viu? Da antepenúltima e da penúltima, Dani. Porque a gente teve Você é o Cara... Na sexta. E o Rádio é o Cara na quinta. Ainda então, foi na outra semana sexta ainda, e terça mesmo, porque terça falou de Brumadinho. Mas tudo bem, era isso que eu queria que vocês lembrassem, tá? Eu deveria ter arrumado aí na questão das 2 últimas aulas. Eu deveria ter falado o que nós falamos, né, nos últimos tempos, parará. Mas tudo bem. Vocês Eles lembraram até de várias coisas, então significa assim que...
eles estão indo estão até que lembrando bem, né? do que a gente tem feito. Ótimo. E era para lembrar, então, de Brumadinho. E com base nesse tema, levante hipóteses para o título O Horror se Repete. Alguns colocaram novos acontecimentos horríveis aí. Você falou quais os outros dois, que eu não lembro também? Ai, algo do passado volta à tona. Tá. Eles foram colocando... ele é desastre. Ou tragédia ou desastre de Brumadinho. Eles colocaram. Alguns colocaram desastres ambientais também, né? Não focaram em Brumadinho, Ana Clara tá mas... aqui, ó, desastres naturais. Ok, Isso. tudo bem. Catástrofes, ok. Algo que aterroriza e que se repete. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. É isso que eu queria que vocês pensassem. Agora, a gente vai ler, então, o texto e aí vocês vão confirmar se o que vocês pensaram desse O Horror se Repete vai se confirmar. Vamos ver se a hipótese, então, se confirma. Olha só. A seguir, leremos 2 textos de ficção. Na verdade, o segundo texto é da outra aula, tá? É da parte 2. Então, nós vamos ler um texto, tá? O Horror se Repete. Olha só. Ficção referente ao ano de 2069. Vamos lá? Você começa lendo para mim, Dani? Começo. Ontem, às 2h23, pontualmente, uma imensa cratera engoliu a região central de Nova Brumadinho. É impressionante imaginar que após 50 anos e depois de tantos avanços, isso ainda pudesse ocorrer. Nem toda tecnologia e nem todo avanço foram capazes de curar a mais terrível das doenças, a estupidez humana. Há alguns anos, quando da ideia de criar um modelo subterrâneo para condicionar o material coletado das minas de silício encontradas em Minas Gerais, muitos acharam que seria uma boa ideia ser aplicada em Nova Brumadinho, que após o desastre de 50 anos atrás, recebeu muitos incentivos fiscais, modernizou-se e transformou-se em uma grande cidade, principalmente com um dos sistemas de teletransporte mais eficazes do mundo. Logo em seguida, a notícia da descoberta também de uma mina de tanzanita, que é 1000 vezes mais rara que o diamante, gerou uma corrida desenfreada em busca do minério. Milhares de exploradores dos mais diversos países invadiram a área e fizeram com que a cidade, devido à exploração ilegal e à mistura de técnicas primitivas e modernas, sucumbisse mais uma vez à ganância humana. 2 pessoas e centenas de droides trabalhadores foram engolidos pela imensa cratera que surgiu no centro da cidade. E, infelizmente, o erro se repetiu e não houve aprendizado. A única alternativa é esperar que os responsáveis sejam severamente punidos. Então, olha só, será que vocês pensaram isso, né? Essas respostas que nós pegamos... Alguns pensaram, né, que algo do passado aconteceu novamente, que uma nova tragédia... Então, ó, 2 questões agora para a gente começar a analisar o texto. As 2 próximas, olha, o título do texto confirmou a sua hipótese, justifica, a gente já falou alguma coisinha, hein? E a segunda, por que Nova Brumadinho? Vamos lá. Daquele jeitinho que vocês sabem responder, hein? Completinho, como vocês já fizeram na anterior. Vamos lá? 2 minutinhos para vocês. Então, Dani, vamos lá. Respostas? Sim. A Bruna e a Mariane colocaram que sim, que confirmou a hipótese. E a 2, porque Nova Brumadinho, porque Brumadinho teve que ser reconstruída. Agora, interessante, alguns colocaram não, porque pensou que seria algo relacionado a monstro, porque o horror se repete, né? Tá. Mas muitos colocaram que a questão da 2, porque Nova Brumadinho, por conta da que ela teve que ser reconstruída depois de um desastre. Tá. E a 1, alguns ficaram entre sim e não, que confirmaram a hipótese, e outros não, porque pensaram em outras coisas. E eles justificaram? Alguns justificaram sim. Na 1? Não. Ficaram entre sim e não. Pelo menos eu não consegui ver alguma. Ficaram entre sim e não, sim e não. Eu vi, por exemplo, a Sara, né, que colocou não, acho que foi... o Jean colocou. Eu havia falado sobre Covid. Pensei sobre Covid. Tá. E a Sara colocou não, pensei que era uma história, alguma história de terror. Ok. Então, a primeira, na verdade, gente, era uma hipótese que ela poderia se confirmar ou não com o texto. Então, essa resposta primeira é uma resposta pessoal, certo? Se confirmou ou não depende daquilo que você pensou, certo? E a 2 agora, por que Nova Brumadinho? E eles acertaram, né? Quem respondeu acertou. Sim. Né?
Eu segurei uma resposta que eu acho que foi da Ana Carolina, aqui. Não, Ana Clara. Ela colocou, porque a cidade foi reconstruída novamente no mesmo lugar. E você pegou algumas outras também que foram nessa linha. A cidade se modernizou depois das duas catástrofes, para eles ganharam recursos do governo, tecnologia. A Isabelle colocou. Nossa, prestaram bastante atenção, hein? E alguém foi pesquisar dos Jacksons, 1962, Andréia. Tá. Então bem antes, ó, bem mais velho que eu, hein? Vamos lá. A 2, então, vamos colocar para eles as respostas? A resposta da 2, na verdade, né? A 1 é pessoal, olha só. Por que Nova Brumadinho? Nova Brumadinho porque a cidade se reestruturou. Aí eu retirei um trecho do texto, por isso que está entre aspas, ó. Recebeu muitos incentivos fiscais, modernizou-se e transformou-se em uma grande cidade. Principalmente com um dos sistemas de teletransporte mais eficazes do mundo. Terceira, vamos lá na terceira agora. Releia o parágrafo. Ontem, às 14h23, pontualmente, uma imensa cratera engoliu a região central de Nova Brumadinho. É impressionante imaginar que após 50 anos e depois de tantos avanços, isso ainda pudesse ocorrer. Nem toda a tecnologia e nem todo o avanço foram capazes de curar a mais terrível das doenças, a estupidez humana. O que eu quero de vocês? Que ideia o autor está defendendo aí nesse primeiro parágrafo, né? Qual é a ideia que ele está defendendo? Quero que vocês respondam para mim. Um minutinho. Vamos lá? O trechinho vai ficar aí, olha. A pergunta está certinha aí para vocês. Vamos lá, um minutinho. E aí, Dani? Ó, eu consegui achar o João Pedro, a Débora e a Maria Luísa que colocaram, a Natália também, a tecnologia. Eles não grifaram tudo, mas eles entenderam a ideia, né? A Vanessa colocou que a tecnologia não foi suficiente. Gustavo também. Tá. A Júlia, a tecnologia não é capaz de fazer tudo. O William, que mesmo as tecnologias avançadas não foi suficiente para cuidar do lar. O Davi, alguns conseguiram, Andréia. Tá. Bastante eu vi uma aqui também, ó. Acho que é Rai Marco, alguma coisa assim, não consegui saber qual é o nome. Que a culpa de tudo isso é do ser humano, né? É uma boa também. E é claro que a gente precisa ver o que está aí, né? Alguns estão, assim, indo no que está em volta, né, disso tudo, mas não pegaram. Então, dá para a gente pegar exatamente a resposta aí nesse parágrafo. O que ele está defendendo? O que o autor defende? Que nem toda a tecnologia e nem todo o avanço foram capazes de curar a mais terrível das doenças, a estupidez humana. Então, porque o que vem antes, olha, fala quando, né? Fala o que, onde. Sim. E onde ele deixa bem assim... a ideia dele, né? Isso, ele expressa bem o que ele vai defender, é que nem toda a tecnologia e nem todo o avanço foram capazes de curar a mais terrível das doenças. E olha só, que nome ele dá para a estupidez humana? Doença. Né? A gente precisa prestar atenção nisso também. As escolhas, né, das palavras, sim, né, para falar determinados... O Gabriel colocou assim, Andréia, que os homens são a razão dos problemas e pecados do mundo. Estão indo por esse caminho, tá certinho, né? Essa coisa da estupidez e chamar isso de doença. E vamos ver o que mais, de repente, ele utilizou para falar dessa questão. Agora, do homem Murilo, não se colocar no lugar do outro. Que né? Nossa incompetência não mudou nem depois de 50 anos.
Muito bem também. Muito boa a sua resposta. Porque eles estão viu? indo pelo que está implícito para eles também, né? Muito bom. Vamos lá. As duas próximas perguntas. Olha só. De acordo com o autor, qual foi a causa da nova tragédia? A causa, eu vou perguntar agora da causa, e na 5 eu vou perguntar das consequências. Então, qual foi a causa da nova tragédia e quais foram as consequências da nova tragédia? Vamos lá? O que causou e o que aconteceu, né? Isso, vamos lá? 2 minutinhos. Então, Dani. Eles começaram respondendo pela 5, mas vamos lá. A 4, eu achei aqui o Daniel e o Fernando, que colocaram a ganância. Eles tentaram dar uma resumida. A Rafaela também colocou, a Isabela. É aquele, né? Às vezes os últimos serão os primeiros, igual a gente brincou no 8º. A Rian também colocou a ganância. Paulo, a ganância das pessoas gerou um desastre. Aí ele já foi para 5 também. E aí a 5 e as consequências. Muitos colocaram Agatha, o Luan, o Gabriel, Rafaela, a cratera e muitas mortes, né? A cratera no meio da cidade e muitas mortes. Tá. Então vamos lá, vamos colocar as respostas e a gente vai falando junto. Olha só. Então, de acordo com o autor, qual foi a causa da nova tragédia? De acordo com o autor, milhares de exploradores de diversos países invadiram, olha como ele usa o verbo que ele usa, invadiram a Nova Brumadinho numa busca desenfreada, né? Então, sem organização nenhuma, né? Num atropelamento total aí, num desespero, na verdade, né? Desenfreada de tanzanita, minério mais raro do que diamante. E aí alguns colocaram ganância. Sim, né? Agora o Miguel colocou um novo minério. Na verdade, essa ganância resume o que nós dissemos aí, mas se você tivesse que procurar no texto, você teria esse trechinho para retirar, certo? Ou onde aparece exatamente o que a gente colocou aí. E assim... Oi. O Daniel colocou, o que causou a nova tragédia foi a busca pelo minério mais raro que diamante. Isso, certinho também, muito bem. E as consequências? Quais foram as consequências? Né? Alguns colocaram... mortes e outros colocaram a cratera, mas muitos foram nesse sentido. Era isso mesmo. As consequências, 2 pessoas e centenas de droides foram engolidos por uma cratera que surgiu no centro da cidade. Então, olha só. Da outra vez, foram várias pessoas. Dessa vez, foram 2 pessoas e droides, né? O que são droides? São robôs, né? Quando a gente tem um androide, a gente tem um robô com aparência de ser humano, né? E quando a gente tem um droide, não necessariamente ele tem a aparência de ser humano, ele é um robozinho, certo? Então, olha só, isso já demonstra, então, que a gente estava em 2069, certo? Vamos lá. Próximas questões, 6 e 7. O que o autor espera como solução para o novo problema? Lembram disso? O que ele espera como solução? Na verdade, ele vai cobrar, né, alguma coisa. O que ele cobrou? E que palavras do texto confirmam o grande avanço tecnológico de 2069? Eu já dei a dica de uma, hein? Vamos lá. 2 minutinhos para as 2. E então, Dani? Então, vamos lá. A 7, a 6, o que o autor espera como uma solução para o novo problema? Eu só achei a da Michelle aqui, não sei se você conseguiu ver outra. O Guilherme colocou punição, né? Uma punição para quem ocasionou tudo isso. Agora, na 8, muitas respostas. Kevin, Mariana, Ian, Maria Clara, Theo, Cauã colocaram os droides. E alguns desses aí lembraram dos droides e do teletransporte. A Michelle também conseguiu responder essa perfeitinha. Tá, então vamos lá, olha. O que o autor espera como solução para o novo problema? O autor espera que os responsáveis sejam severamente punidos. Olha só, ele utiliza aí, né, um advérbio para intensificar aí, que é de modo, mas na verdade dá uma intensidade, né? O severamente aí é de modo, mas intensifica essa punição, né? Não é qualquer punição, aí, tem que ser não severamente. Sejam punidos. Sejam punidos é uma coisa, severamente punidos é muito mais do que punidos. E também é a forma, né, com que eles vão ser punidos realmente, então, não é uma por isso punição que é o modo, qualquer. Então, é o modo, mas esse modo intensifica, não? De que forma, então, né? De uma forma bem
A Emily severa. também conseguiu lembrar disso. E aí, quais palavras do texto confirmam o grande avanço tecnológico do ano de 2069? Muito bem quem colocou. As palavras que confirmam são droids e teletransporte, né? O que nós não temos, assim, pelo menos para nós ainda não temos isso. A gente não sabe como estão os estudos da NASA, mas nós não temos isso, certo? Filme. Então, vamos lá. Agora, olha só, eu coloquei um exemplo de droid, dei uma olhadinha, vocês conhecem isso, talvez vocês não chamassem de droid, eu acho que vocês até chamam muito mais do que nós, porque isso deve aparecer muito em Eu ia chamar de robozinho. Né? Acho que em videogame aparece muito, né? Droid. O outro droid, ó, pode passar a próxima para eles. Ó, o outro droid possivelmente fosse um desse daqui, né? Os que estavam lá fazendo o papel do ser humano, né? Trabalhando, certo? E aí a gente colocou também exemplo de teletransporte para vocês, olha. Aí é como se fosse uma árvore no centro, né? Então, se vocês assistem filmes de ficção científica, vocês conhecem bastante como acontece esse teletransporte, né? Então, essa é uma forma, olha só, parece que vem como se fosse uma energia, né? Uma luz, e é alguma coisa assim, gente, eu não sei explicar direito, mas é uma coisa que transforma em energia e te leva rapidinho de um canto a outro. E tem um caminho, certo? né? Ó, repara que tem um caminho. No Thor, a gente vê isso, nos Vingadores, em vários filmes aí, Homem-Formiga, e aí vai. O outro exemplo, olha, também de teletransporte, isso vocês conseguem pesquisar e ter uma explicação melhor, talvez um professor de ciências, né? Sim. Ou professor de física. É que eles não têm física. Não é educação ainda, né? física, é física. Mas às vezes o professor de matemática dá aula de física também, pode ajudar vocês a explicar melhor. Certo? Nós colocamos para vocês terem uma ideia assim, do que estaríamos falando enquanto teletransporte, que foram as duas palavras que apareceram aí. Então vamos ver, ó. Conclusão, então. De acordo com o que nós vimos no texto, nós podemos afirmar que o autor tem uma visão positiva ou negativa em relação ao ser humano? Preciso que vocês expliquem. Vocês conseguem fazer isso em 50 segundos? Deixa aberto o chat, que aí Pode deixar aberto, vamos ver o que eles vão respondendo. O que vocês acharam que ele foi? Ele tem uma visão positiva ou negativa em relação ao ser humano? Porque eu fiz essa pergunta para vocês lá no começo, Maria lembram? Fernanda colocou negativa, a Luana negativa. E quem vai explicar? Quem vai explicar? Qual vai ser o primeiro a explicar, que eu vou ler aqui? Quem vai ser o primeiro? Não sei explicar. Quem vai ser o primeiro? Negativa, ó, Júlia Helena. Negativa, porque ele disse que queria que eles fossem punidos. Por isso, vamos ver, quem mais? Negativa, pois mesmo ter passado vários anos, o humano ainda faz coisas ruins. Marcela. Isso, Marcela. É isso mesmo. A Ana Carolina, super, hiper, mega negativa. Super, hiper, mega. É negativa, bem assim. porque quer trocar os humanos com androides, Jonathan. Aí seria por, né? Ok, entendi. Tá. A Esther, adorei por falarem da Marvel. Aqui, a Provivi. Vamos lá. Teletransporte seria um desmanche de algo e depois é remontado em outro lugar. Aparece na série Jornada nas Estrelas. Ó, Pro, aparece. Obrigada. E o droid também aparece, né? Na Jornada, né? nas Estrelas. Um filme antigo e olha só, já aparecia, hein? Natanael, negativa porque o ser humano não aprendeu com seus erros. Acho e que a Evelyn diz, né, narrativa, pois ele critica o ser humano. Ok, é isso mesmo. A gente vai ter a parte 2 dessa aula, certo? Quero então que vocês respondam aí o que vocês acharam da aula. Tem o QR Code e tem o link. E é isso. Na quinta-feira, né? Na quinta não, na sexta. Na sexta. Porque quinta não tem... não, quinta é AP. Quinta eles têm ainda a correção. AP. Sexta-feira estamos de novo com vocês. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, Dani, não Beijos. Mônica. Obrigada, Andréia. Beijo, tchau, gente. até.